relação a cafeína e desempenho, pessoal. Então, na verdade, quando a gente fala de cafeína, a gente quer saber se ela melhora ou não o desempenho. Basicamente é isso. E aí eu trago para vocês de novo aquela publicação, né, do Comitê Olímpico Internacional, o Consenso de 2018, aonde ele traz para a gente basicamente que sim, tá? A cafeína é um dos poucos suplementos que vai melhorar, sim, o desempenho físico e esportivo, né? Então, a gente está falando aqui de melhoras de desempenho, principalmente em atividades de endurance, com variação de 5 a 150 minutos e diferentes modalidades, que vão desde ciclismo, corrida, remo, entre outras. Então, em teoria, várias modalidades esportivas poderiam se beneficiar da cafeína, com destaque para os exercícios de longa duração, né, de média e longa duração, onde você teria que completar uma determinada tarefa no menor tempo possível, né? Essa é a característica aqui da maioria dos trabalhos que mostram efeito positivo. Lembrando que esse efeito positivo ele é marginal, como de qualquer outro suplemento, a gente está falando aqui na ordem de 3% de melhora, tá bem? E que, de novo, pode ser importante para alguns e pouco significativo para outros quando a gente fala, né, de atletas amadores ou pessoas que não estão engajadas nos esportes de alto rendimento. Aqui eu trago uma meta-análise relacionada ao efeito da suplementação de cafeína no exercício de endurance, né? Então a gente sabe que as meta-análises elas são aí o mais, né, possuem o maior grau de evidência no que se refere aos efeitos de uma determinada intervenção. Claro que meta-análises são feitas por estudos, e estudos, né, têm suas limitações. Então, dependendo, né, do que você tem ali de estudos, a gente pode ter uma meta-análise, né, talvez ruim, né, mas isso não é comum de acontecer, dada, né, os critérios que são utilizados para o desenvolvimento desse tipo de trabalho, né? Então, basicamente, a gente olha para as meta-análises para entender, né, o que a gente tem de evidência ali na literatura a respeito daquele assunto. Tudo bem? Bom, então os resultados demonstram, né, que o efeito da cafeína é pequeno, mas é positivo no que se refere, né, ao desempenho ali, principalmente contra relógio, tá? Não são provas ali contra relógio. Essas diferenças, então, elas são importantes porque, na verdade, como eu falei para vocês, todo o trabalho que suplementa a cafeína vai ter suas limitações, pessoal. Uma porque, de novo, existe essa resposta diferente entre sujeitos, o que dificulta você colocar tudo isso numa média. Outra porque, pessoal, quando você pega todo o trabalho de cafeína, existe o próprio problema de vendamento dos grupos que vão suplementar cafeína. Então, se a gente for pensar, quem toma cafeína sabe que está tomando cafeína por conta dos efeitos que a cafeína exerce. Ou seja, se o indivíduo ele toma uma substância inerte ou uma substância inativa, a pessoa, por não apresentar, né, os efeitos clássicos, né, da cafeína, ela já vai identificar que ela caiu no grupo placebo. E ao identificar que ela caiu no grupo placebo, isso por si só já poderia impactar os achados dos estudos. Ou seja, o indivíduo que cai no grupo da cafeína ou que ele acredita que está tomando cafeína, isso por si só já poderia criar uma expectativa de aumentar o desempenho físico. Então, existem também, de novo, alguns trabalhos que já chamam a atenção em relação ao desenho experimental desses estudos com cafeína, porque é importante, pessoal, que exista um bom vendamento em qualquer tipo de trabalho que, né, tente verificar o efeito ali de uma determinada substância sobre o desempenho, justamente porque esse efeito pode ser principalmente proveniente ao efeito placebo e não da substância ativa por si só. E quando a gente fala de cafeína, pessoal, mais de 50%, né, basicamente, desses efeitos positivos vai ser proveniente do efeito placebo e não da cafeína em si, né? Então, tem um trabalho, né, um artigo que um colega escreveu que ele destaca justamente da importância, né, dos trabalhos com cafeína, inclusive terem dois grupos aqui, basicamente, né, para você ter uma segurança de que o efeito foi de fato da cafeína. Então, você deveria ter um grupo que não tomaria nada e faria o exercício, né, nessa condição de não ter tomado nada, um grupo que tomaria placebo, né, e isso seria submetido ao teste de desempenho, e o grupo de cafeína. Porque o grupo placebo, se ele tivesse melhora, né, do desempenho, já seria suficiente, né, para entender o quanto então que o grupo que tomou cafeína de fato apresentou de melhora do desempenho. Ou seja, será que o grupo que tomou cafeína apresentou uma melhora muito maior do que o grupo que tomou placebo? Ou o efeito placebo foi semelhante? Isso demonstra que, se o efeito do grupo placebo foi semelhante ao do grupo da cafeína, o efeito real da cafeína ele foi nulo. Tá? Não sei se ficou claro basicamente o que eu quis dizer, mas é importante destacar essas características nesses estudos com cafeína.
Bom, essa meta-análise, voltando aqui, ela demonstrou então que nessas provas ou nesses testes, né, de time trial, né, esses testes contra relógio, a melhora do desempenho foi na ordem ali de 2%, e no que se refere à potência, um aumento médio de 3%. Como eu falei ali atrás, é um efeito relativamente pequeno, mas que pode ser significativo quando a gente contextualiza isso dentro do esporte de alto rendimento. Então, no que se refere ao exercício de endurance, existem evidências, sim, de que a cafeína parece melhorar o desempenho. E aqui, pessoal, é interessante mostrar também que essa melhora do efeito do desempenho, ela pode ser obtida não somente com a cafeína isolada, mas também com o próprio café. Esse trabalho demonstrou justamente isso. Eles pegaram 8 ciclistas, num estudo que não foi duplo cego, foi unicego, ou seja, os cientistas eles sabiam, né, que cada um, né, dos atletas eles estavam tomando, em um desenho cruzado, né, ou seja, os indivíduos eles eram o controle deles mesmos, eles passaram por todas essas condições, tá? Então eram 4 tratamentos, aonde 60 minutos antes, né, do teste, eles tomavam cafeína isolada, na ordem de 5 miligramas por quilo de peso, ou café equiparado para a mesma quantidade de cafeína, 5 miligramas. A outra condição seria o café descafeinado e placebo. Eles eram submetidos a um teste, né, no ciclo ergômetro, ou seja, na bicicleta, por 30 minutos a 55% VO2 máximo, seguido por 45 minutos de um teste contra-relógio. E basicamente o que eles observaram é que, independente da forma que a cafeína foi administrada, ou seja, na forma de cafeína isolada ou na forma de café, ambos apresentaram aqui o aumento plasmático da cafeína, sendo que os efeitos no desempenho foram bem parecidos. Olhem só, tempo para completar a tarefa, condição cafeína, essa barrinha preta, e condição café. Ou seja, não houve diferença entre essas duas condições, porém, houve uma diferença significativa entre as condições placebo e na condição de café descafeinado. Esse trabalho, então, traz uma aplicabilidade prática para a gente, de maneira que o indivíduo ele pode apresentar um efeito ergogênico mesmo consumindo café e não somente a cafeína isolada. O que acontece é que, quando você pega a cafeína dentro do café, esse cafezinho que a gente toma, como eu falei para vocês, a gente não tem esse controle exato da quantidade em miligramas por quilo de peso. Então, dependendo do indivíduo, torna-se mais interessante a suplementação isolada, porque você vai ter um maior controle da dose.